Oi crianças, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um Estudo Bíblico. O meu nome é Isabela e hoje a gente vai terminar a história que a gente está aprendendo. Pois é, então pega aí a sua Bíblia e você vai abrir no livro de Esther, o último capítulo de Esther, que é Esther capítulo 10, um capítulo bem curtinho, tá bom? Pronto? Você abriu aí? Muito bem, pessoal, hoje é a nossa última aula sobre Esther, né? E a gente vê no capítulo 10 que o império do rei Assuero, a Pérsia, continuou crescendo muito, sabe por quê? Porque ele nomeou Mordecai o servo mais importante do reino. Ele fazia bem aos judeus, os judeus respeitavam Mordecai e agora os judeus estavam tranquilos, porque finalmente tinham alguém para protegê-los. Ufa, que bom que agora os judeus estão tranquilos, sãos e salvos, que bom. E sabe o que a gente aprende com toda a história de Esther? A gente aprendeu muitas coisas, mas tem uma coisa que a gente vê muito claramente na história de Esther. É a nossa lição principal de hoje, que é essa aqui, ó, que Deus controla a história. Deus tem o controle sobre toda a história de Esther. Ele tá ali controlando tudo, cada detalhezinho. Vamos repetir a mensagem principal de hoje, a lição principal para a nossa cabecinha guardar muito bem? Vamos lá? 3, 2, 1. Deus controla a história. Que legal! Mas onde na história de Esther a gente percebe que Deus controla a história? Bem, em primeiro lugar, a gente vê isso na vida desses dois personagens. Quem são eles mesmo? A rainha Esther e Mordecai, né? A gente vê que Deus controla a vida deles. Esther, que era uma simples moça, virou a rainha de toda a Pérsia. E Mordecai, que era um simples homem, virou o servo mais importante do rei Assuero, mesmo sendo judeus. A gente também vê que Deus controla a história de mais dois personagens. Quem lembra quem são esses aqui? O rei Assuero e Amã. Deus também controla Assuero e Amã. A gente vê que Deus livrou o rei Assuero da morte por meio de Mordecai. Lembra disso? E que Deus castigou Amã pelas suas maldades. Então Deus controlou a vida de todos esses personagens da nossa história. Esther, Mordecai, o rei Assuero e Amã. E também Deus controlou o povo judeu, a vida do povo judeu, a história do povo judeu. Deus livrou o povo judeu da morte e deu para eles vitória e conquista. Olha só quantas coisas Deus controlou em toda a história que a gente vem aprendendo. Que legal, né? Mas, além desses personagens que a gente conheceu aí ao longo de todos os nossos estudos, Deus não controla a vida só deles. Deus também controla com sabedoria a nossa vida, a minha e a sua. Ele controla quem é a nossa família, quem vai ser o nosso pai, quem vai ser a nossa mãe, os nossos irmãos, tios e avós. Deus controla aí quando você crescer, né? Quando você crescer, Deus vai controlar o que você vai ser quando você crescer. Se você vai ser médico, advogado, professor, engenheiro, Deus também vai controlar o que você vai ser quando você crescer. Deus também vai controlar com quem você vai se casar. Sim, Deus também controla isso. Deus controla todos os detalhezinhos da sua história. Sua família, o seu futuro casamento, a sua futura profissão, tudo. Tudo, nada escapa do controle de Deus. E Ele faz isso com sabedoria. Não largado, não, com sabedoria. O versículo de hoje fala exatamente sobre o controle que Deus tem sobre as nossas vidas. Olha só o versículo de hoje. Portanto, fará comigo tudo o que planejou. Ele controla meu destino. Ele quem? Deus. Quem fará isso? Deus. Jó 23, 14. Vamos repetir o versículo com a Pro? 3, 2, 1. Portanto, fará comigo tudo o que planejou. Ele controla meu destino. Jó 23, 14. Ai, que versículo legal. Como é bom saber que Deus tem o controle da nossa vida, né? Deus também controlou
cada detalhe da vida de uma pessoa muito importante, Jesus. Deus controlou o nascimento de Jesus, a vida de Jesus, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. Deus controlou toda a vida de Jesus para que nós hoje fôssemos salvos. E você? Você crê em Jesus? Você crê que Deus controlou toda a vida dele para que ele morresse por nós? Não! Então, pare hoje mesmo e ore para que você, na verdade, aceite a Jesus como seu Salvador. Tá bom? Ah, gente, que pena que acabou a história de Esther, né? Eu me diverti muito contando essa história tão importante para vocês. E a Pro também aprendeu muito, tá bom? Então, ó, um beijo para vocês e até a próxima aula com uma nova lição. Tchau, tchau, pessoal!